Lei que permite acompanhante para mulheres nos serviços de saúde é sancionada. Falta de papel higiênico em escola é denúncia feita por vereador. As funcionárias, as colaboradoras, disseram que compraram do próprio bolso, fizeram vaquinha e compraram do próprio bolso. Projeto com mudanças na taxa de administração do IPMC está na pauta de hoje da Câmara Municipal. Com produção de Carla Conda e edição de Fernando Aguiar, está no ar o Conecta Catanduva. Boa noite a todos. Hoje é terça-feira, 25 de abril de 2023. Boa noite. O prefeito Padre Osvaldo sancionou lei de autoria do presidente da Câmara, Marquinhos Ferreira, que permite acompanhante nos serviços de saúde realizados em Catanduva e que envolvam sedação ou exposição total ou parcial do corpo. A lei visa prevenir casos como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, em que um dentista teria sido filmado em prática de abuso contra uma paciente. E com a lei em vigor, clínicas, consultórios, hospitais e laboratórios deverão admitir a presença de acompanhantes e também manter em local visível avisos sobre este direito das mulheres. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, a CDHU, emitiu alerta para um novo golpe praticado por estelionatários que usam o nome de escritórios de advocacia. Nas cartas enviadas para a Casa dos Mutuários, são oferecidas falsas propostas de acordo com descontos para regularização da dívida. No texto, é indicado também um número de WhatsApp e um e-mail para o mutuário dar sequência à negociação fraudulenta. As cartas usam nomes de escritórios de advocacia existentes ou não, inclusive de credenciados pela CDHU. O objetivo é dar falsa impressão de se tratar de correspondência oficial da companhia. No boleto enviado aos mutuários, a CDHU aparece como beneficiária, mas ao digitar o código de barras, aparece o nome de outra pessoa. É preciso ficar alerta. A orientação da CDHU para o mutuário é desconsiderar essas cartas e registrar um boletim de ocorrência na delegacia de polícia presencialmente ou pela internet, por estelionato ou tentativa de estelionato. E o vereador Maurício Gouveia, do PSDB, denunciou hoje a falta de papel higiênico na escola Arnaldo Zancaner, na Vila Soto. O parlamentar afirma que esteve no local e que funcionários estariam fazendo vaquinha para comprar o item. Sentimento de hoje: frustração. Frustração pelo descaso, principalmente com crianças, com a educação. No dia de hoje recebi uma denúncia onde essa pessoa dizia para mim que no Arnaldo Zancaner, uma escola de 700 alunos, 350 na parte da manhã e 350 na parte da tarde, não havia papel higiênico. Muito bem, fui lá em loco e constatei que realmente não havia papel higiênico. O que havia ali para 700 alunos eram 3 rolos de papel higiênicos e mais uma caixa com alguns papéis higiênicos dobrados. Hoje é terça-feira e a sessão ordinária da Câmara Municipal está em andamento. Dentre os projetos que estão na pauta de hoje está o PLC 09/2023, que segrega a massa dos servidores para fins previdenciários. Mais informações com Carla Conda. O PLC 09 de 2023 é polêmico e mexe exatamente com o calcanhar de Aquiles da administração municipal. A proposta implementa a segregação da massa dos servidores públicos municipais, redefine a taxa de administração do Instituto de Previdência dos Municipiários, o IPMC,
e autoriza a concessão de empréstimos por meio da autarquia. Há expectativa para que este projeto receba hoje o pedido de vistas, já que os vereadores aprovaram a realização de uma audiência pública a pedido da Comissão de Finanças da Câmara. A audiência está marcada para maio e deve reunir representantes da administração direta e também da indireta, secretário de Finanças, presidente do Sincat e também do IPMC, além da participação dos servidores. Além deste projeto, também estão sendo analisados outros, como o PL 24 de 2023, que dispõe sobre a criação da Casa-Abrigo e do Serviço de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência Doméstica e Familiar em situação de risco de morte iminente. A iniciativa é do prefeito, que pretende acolher as vítimas e seus dependentes menores de 18 anos. Na sequência, serão analisados o projeto de lei 28 de 2023, de Maurício Gouveia, que institui o Programa de Internação Involuntária de Dependentes Químicos em Catanduva, o PL 33 de 2023, da vereadora Ivânia Soldati, que proíbe a distribuição a título de brinde, promoção ou sorteio de animais vivos em eventos públicos ou privados, e do presidente Marquinhos Ferreira, o PL 34 de 2023, que será debatido a seguir. A peça dispõe sobre o limite de tempo de espera para o transporte de pacientes na saúde pública. Também está na pauta o PL 35 de 2023, de Nelson Toso, que institui a festa de Santos Reis, e, por fim, o PL 20 de 2023, de César Patrick, que exige a permanência de ambulância em eventos, este último para ser votado em segunda discussão. Para trazer mais informações sobre o projeto do IPMC, conversamos agora com Fábio Manzano no Chumbo Grosso. Pessoal, então vamos lá. Vamos começar do início. O que é o Instituto de Previdência dos Municipários de Catanduva? O Instituto nada mais é de que um órgão, uma instituição, que arrecada dinheiro para custear os benefícios aos servidores quando eles se aposentam ou a seus dependentes, né? Pensões, por exemplo. Então, o Instituto tem que ter uma arrecadação condizente com o valor que se gastará com o pagamento de contribuições, ou seja, de salários para aqueles que já estão aposentados, para os pensionistas atuais, até a morte deles ou até a data em que a lei estipula como cabível este pagamento, e também deve arrecadar um montante para que custeie o pagamento de salários, ou seja, de aposentadoria para aqueles servidores que estão na ativa. Então, anualmente, o Instituto tem que contratar um profissional chamado atuário. Este atuário faz a conta de qual a expectativa de vida das pessoas que já estão aposentadas, para saber o quanto eles ainda vão consumir de recursos do Instituto. Faz também nessa conta a inserção de quanto cada um dos pensionistas ainda vai receber de pensão. Faz também a conta do quanto cada um dos servidores da ativa ainda contribuirão para a Previdência e o quanto cada um desses servidores da ativa, depois de aposentados, retirarão recursos do Instituto a título de aposentadoria. Então, o Instituto de Previdência ele tem que ter recursos para custear, em resumo, né, a aposentadoria daqueles que já estão aposentados e também a aposentadoria daqueles que vão se aposentar, além das pensões. Hoje, o Instituto de Previdência de Catanduva tem em caixa algo em torno de 408 milhões. Esses são dados de fevereiro. Esses 408 milhões, ao mesmo tempo que parece muito dinheiro, ele não é, porque ele tem que suportar aí uma quantidade enorme de pensões e aposentadorias, tanto das pessoas que estão inativas, né, que já pararam de trabalhar, quanto daquelas que ainda estão na ativa. Pois bem, quais são as receitas do Instituto de Previdência mensalmente? Além dos rendimentos desses recursos que estão aplicados no banco, né? Você tem também uma contribuição dos servidores da ativa, né? Que são
que é 14% da folha de pagamento, então essa é a contribuição de cada servidor mensalmente. E você tem uma contribuição grande da prefeitura e da Câmara, da SAEC, ou seja, dos empregadores municipais. Você tem um montante grande, da ordem de 50%, para custear não só aquela contribuição normal, mas como um déficit, ou seja, na conta do atuário, lá na frente falta dinheiro, e isso gera um déficit. Então, uma parte dessa alíquota que o ente empregador, diga-se prefeitura, Câmara, SAEC, contribui mensalmente, uma grande parte dela advém de um déficit que o atuário aponta neste cálculo anual. Hoje, a alíquota está dividida da seguinte forma: 20,68% de alíquota normal, é a contribuição normal, e 26,32% de alíquota suplementar. Um detalhe é que a alíquota suplementar ela muda ano a ano, ela vai aumentando ano a ano, porque esse déficit também aumenta de ano a ano. O que a prefeitura pretende com esse projeto de lei, senhores? Pretende extinguir a contribuição suplementar dos servidores. Poxa, ótimo, vamos extinguir. Agora a pergunta que tem que se fazer: da onde surgirão recursos? Porque na lei tem lá a previsão de um fundo, né, para custear eventual desbalanceio financeiro, etc. Ou perderão benefícios alguns servidores? Porque não tem mágica. Ou você mantém esse volume de recursos, ou você troca a fonte desses recursos, ou seja, da onde sairá esse dinheiro, ou você corta benefícios do servidor. Para isso, o projeto de lei também divide os servidores em dois grupos. O primeiro grupo é aquele que entrou na prefeitura, na Câmara, na SAEC até 31/12/2017. E um segundo grupo é aquele que entra a partir de 2018. Ao que tudo indica, os servidores que entraram até 31/12/2017 podem ter uma série de direitos adquiridos maiores do que os de 2018. Porque, de novo, não há mágica. Nós estamos falando de uma lei que está tratando da extinção da contribuição mensal, uma grande parte da contribuição mensal, que só esse ano vai gerar algo em torno de 37 milhões de reais para o Instituto, e sem indicar possíveis outras fontes de receita. Então, nós temos que ficar atentos a duas coisas: quem paga a conta e quem perde direitos dos servidores. Não tem outra forma de se pensar. Que essa conta tem que ser equacionada é uma certeza. A prefeitura contribuir com 50% de encargos sobre a folha de pagamento realmente acaba com a capacidade de investimento da prefeitura. Mas precisa se discutir claramente o quanto e quem banca ou quem perde. Esse é o ponto. Agora, hoje à tarde, nós fizemos um cálculo e nós chegamos à conclusão, só para vocês terem uma ideia, que a alíquota complementar, ou seja, o montante que a prefeitura quer deixar de arrecadar até 2044, pasmem, soma mais de 1 bilhão de reais. Veja, 1 bilhão de reais. Então, se nós pegarmos, e aí o Fernando vai pôr para vocês aí a planilha, se nós pegarmos ano a ano esse montante que seria arrecadado a custo suplementar e nós projetarmos ele com base no salário de março, né, na folha de pagamento de março e também nas alíquotas que já está fixada na lei, a prefeitura estaria extinguindo uma arrecadação para o Instituto de Previdência de mais de 1 bilhão de reais. Então, senhores vereadores, o que nós esperamos, população de Catanduva, é que se tenha muita parcimônia em como isso vai ser tratado, da onde sairá os recursos e, principalmente, não criar um fundo como está sendo criado sem dizer de onde vai sair essa diferença, essa receita. Porque nós estamos falando de hoje um patrimônio do Instituto de Previdência de mais de 400 milhões de reais. E se mal gerido, senhores,
a conta pode sobrar para a prefeitura e mais pessoas ficarão sem dinheiro para se aposentar. Tomem cuidado, é um tema de extrema importância, é um tema de extrema relevância que está tratando diretamente da capacidade de investimento de nossa prefeitura municipal, mas também da seguridade de nossos servidores. Um abraço. Deixamos registrado que a nossa produção entrou em contato com o presidente do IPMC, José Roberto Cetim, e também com a Prefeitura de Catanduva para se manifestarem sobre o projeto. Até o momento, não tivemos respostas aos nossos pedidos de entrevista. O curso de Direito da Unifipa promove a palestra O Coração que Age Vira Coragem, Questão de Linguagem, com o quadronista, chargista e ilustrador Valmir Orlandelli, premiado em salões de humor dentro e fora do país, e com o juiz diretor do Fórum e titular da Primeira Vara Criminal de Catanduva, Antônio Carlos Pinheiro de Freitas, no próximo dia 2 de maio. Linguagem do silêncio, linguagem neutra, linguagem não violenta, erros de linguagem e sedução da linguagem são alguns dos temas que serão tratados nessa palestra inédita que une arte e direito. O evento é organizado pelo coordenador Luiz Antônio Rossi e pela professora Ivana Mussi Gabriel, titular das disciplinas de Direito Tributário e Administrativo. Os preços do etanol nas usinas do estado de São Paulo tiveram forte alta na última semana e estão impactando os valores nas bombas dos postos, de acordo com dados e avaliações do CPA e da Valecard divulgados na segunda-feira. O etanol hidratado subiu 6,78% na semana passada. Em Catanduva, os reflexos desse aumento já são sentidos. Em 2 semanas, os preços do etanol nas bombas tiveram pelo menos 2 aumentos, saltando em média de R$ 3,69 para R$ 3,88 e agora R$ 3,99. O Jornal Conecta termina aqui. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Uma boa noite a todos. A gente se vê amanhã.